Fala aí, queridos, graças, paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando aí a palavra de Deus com vocês, momento esse que a gente tem aprendido um pouco mais aí do Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado para nossas vidas. Antes de darmos início à palavra, eu queria agradecer a sua vida aí que tem se inscrito nesse canal, que tem compartilhado essa palavra e que tem feito com que essa palavra ela venha ter cada vez mais um alcance aí direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Queria convidar você também a acompanhar lá nossas redes sociais, temos o Facebook, temos lá o Instagram, então você seguindo lá, você vai estar acompanhando aquilo que a gente tem postado durante a semana e assim também as nossas programações. Então, para darmos início aí, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, o versículo 29, onde a gente vai aprender um pouco aí na palavra de Deus e ver por que erramos tanto acerca de algumas coisas. Eu acredito que Deus irá falar muito conosco aí nesse momento e que o Senhor irá tratar algo especial da sua parte nas nossas vidas. Então acredito que você já deva ter encontrado Mateus capítulo 22, o versículo 29. Jesus respondendo disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque é plenamente possível nós estarmos andando com Jesus sem conhecê-lo plenamente, sem conhecê-lo da forma que ele quer ser revelado a nós. Foi assim na vida dos seus discípulos, foi assim na vida daqueles que andaram de perto com Jesus. Então, se foi possível aqueles que andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram e acordaram tendo Jesus ao lado em suas vidas, tiveram diariamente oportunidades de estar seguindo os seus passos e mesmo assim demonstravam seus comportamentos, nas suas posturas, naquilo que eles falavam, coisas que escandalizavam algumas vezes de certa forma e outras coisas às vezes que até revelavam o quanto de conhecimento eles ainda não tinham dele. Então lá no livro de João, capítulo 12, eu queria que você avançasse lá um pouquinho na sua Bíblia. João, capítulo 12, o versículo 16, vai falar algo para nós, que os seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de tudo isso que eles fizeram. Você vê que Jesus ele falava muitas coisas aos seus discípulos e eles não compreendiam. Algo muitas vezes Jesus dizia, assim está escrito, e mesmo assim os discípulos ainda não entendiam. Outra coisa também que está lá no capítulo 2 de João, João 2, 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Entenda, eu estou falando de pessoas que andou com Jesus, que conviveram com Jesus e mesmo assim não entendiam muitas das coisas que Jesus falava. Então, para começarmos aí já dando uma dica e um sinal disso para nós, por que erramos tanto, é justamente pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, porque não conhecemos o Jesus revelado pela sua palavra, como está lá em João 5:39. Avança aí tua Bíblia lá para João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou conhecer o Senhor Jesus. Por quê? E esse examinar que está falando aqui não é simplesmente ler, não é simplesmente pegar e folhear algumas coisas na Bíblia. É examinar, é ler de forma minuciosa, entendendo aquilo que o Senhor está tratando, aquilo que o Senhor está falando, porque quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais iremos se debruçar na palavra dele, examinando. E são elas que diz o Senhor testificam. Por isso que eu sempre gosto de, quando está falando do Senhor, está dando as referências para vocês, para que vocês acompanhem aquilo que eu estou falando. Outra coisa interessante é que muitos têm vivido uma fé errada no Senhor Jesus Cristo. Você avança um pouco lá para o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 vai falar assim que, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela
palavra de Cristo. Por que eu dei ênfase nesse pela? Porque esse pela está trazendo para nós o sentido de em concordância. A fé vem pelo ouvir, a pregação ela é pela palavra de Deus. Então a gente tem que entender que existem muitas formas de crenças sendo divulgadas no mundo, muitas formas de fé sendo ensinada no mundo, mas temos que entender que todas elas têm que ser tem que ser em concordância com a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, porque lá em Oséias 4:6, nós vamos ver que é muito devastador uma fé errada naquilo que o Senhor Jesus de fato ele é. Porque lá em Oséias 4:6, a parte A, vai falar que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a falta do conhecimento vai gerar destruição na vida de muitos, justamente porque não conhecem o Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. E isso é devastador. E isso aponta para os sinais dos últimos dias, onde que de forma proposital iremos ver cada vez menos aqueles cultos de ensino, aquele investimento em conhecimento. Por quê? Porque o Senhor ele quer se revelar, mas existe um interesse geral em que tirar o conhecimento da igreja, como está lá em Amós 8:11, que fala que eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, a gente tem que ver que tudo está sendo planejado para os sinais dos últimos tempos, onde que quanto menos a gente vê o ensino da palavra de Deus, é mais uma evidência forte de que o Senhor está voltando. De forma propositada, vai ver cada vez mais um povo com menos conhecimento, porque onde há um povo sem conhecimento, facilmente ali será um povo manipulado. Então, o Senhor, quando nos levantou e que proporcionou a nós o conhecimento, é justamente para que a gente não fosse massa de manobra de alguns líderes, infelizmente, mal intencionados. E essa é a proposta até desse canal. Esse é o versículo-chave desse canal, Amós 8:11. Que é justamente que sem Bíblia nós estamos sem comida. Temos que cada vez mais trazer a Bíblia para o centro dos nossos cultos, para que a gente não venha a viver tempos que na história foi vivido, onde que a palavra de Deus foi perdida, justamente onde não era para ser perdida, ou seja, dentro do templo do Senhor. Então, a palavra de Deus muitas vezes ela tem ocupado um lugar na nossa casa que está até empoeirado. Muitas vezes a gente até aprendeu a levar as nossas Bíblias para o culto, mas cada vez a gente vê que a palavra de Deus ela tem sido menos pregada, tem sido dado ênfase a muitas outras coisas, menos a palavra de Deus. Porque lá no livro de Abacuque 2:14 vai falar assim para nós que pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu creio nisso, por isso que eu insisto nisso, por isso que eu estou sendo sempre pedindo a Deus o conhecimento, que Deus sempre nos dê capacitação para que a gente venha estar cada vez mais levando o conhecimento por onde quer que a gente esteja, porque enquanto esse dia não chegar, onde que a terra se encherá desse conhecimento de Deus, onde que as nações serão alcançadas por esse conhecimento, de tal forma, o Senhor dá uma alusão aqui, como que as águas vão cobrir as águas do mar vão cobrir a terra, justamente pelo enchimento desse conhecimento na terra do Senhor. Eu acredito que esse dia há de chegar, mas enquanto esse dia não chegar, que se levantem homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, que se levantem pessoas que não negociam os princípios básicos da palavra de Deus. Ele tem que entender que sempre tem que ter as pessoas que irão cada vez mais divulgar essa palavra de sabedoria, essa palavra de conhecimento. Por mais escasso que esteja, a gente tem sempre que buscar fontes confiáveis, e a fonte mais confiável que possa existir é essa fonte que você tem aí em casa, que se chama
Bíblia Sagrada. Então busque conhecimento e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo venha estar sobre as nossas vidas e que a gente entenda que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.